mais um dia com... Vou colocar aqui para deixar fixado o tema. A gente vai com mais uma frase do livro pra gente comentar sobre ele. Vamos lá, fixar. Bom dia, gente. Bom dia. Então, o tema de hoje é esse. Deus vai até aqueles que têm tempo de ouvi-lo. Não é que Deus ele esteja distante e inalcançável porque você não está tendo tempo de ouvir ele, né? Mas você deixa, ele não consegue chegar ao seu coração se você não para ouvir ele. E aqui eu trouxe alguns pontos que ajudam a gente em relação a isso. E eu quero falar sobre um pouco... Oiê! Eu quero falar um pouco sobre... Dentro do tema, né? Porque ele fala assim, ó. Deus vai até aqueles que têm tempo, fala sobre tempo, tempo de ouvi-lo. Então, é preciso parar. Oi, querida. É preciso parar. Hoje eu tô parecendo uma senhorita, né? Olha a roupa. É linda. A gente precisa parar para poder refletir. Eu vou até passar uma tarefa, é um vídeo. Um filme para vocês assistirem. Eu vou deixar na legenda da live, quando eu postar. Então, aí eu quero falar sobre uma das linguagens do amor, que é tempo de qualidade, em relação a isso aqui, porque, ó, na linguagem do amor, a gente se sente amado por Deus, a gente ama, a gente se ama também. E quando é que a gente é chamar a atenção, né? Na nossa linguagem do amor, seja no sentido bom ou ruim. É na nossa linguagem do amor. E Deus, ele tem todas as linguagens, né? Porque foi uma frase que eu vi, que a gente é multiforme. Tipo assim, a gente é... Cada um de nós forma o corpo de Cristo. A gente é identidade, né? Nossa identidade é quem ele é. A gente não é quem ele é, mas quem nós somos tem nele. Então, assim, cada um de nós é uma parte de Deus aqui na Terra. Então, se a minha principal linguagem do amor é tempo de qualidade, ele tem todas essas linguagens. Apesar que a gente tem um pouco de cada, mas é tipo... O autor, ele fala, né, que tem duas principais que se destacam mais. E... Só que a gente tem um pouquinho de cada uma, né? Então, a gente foca naquela principal. E hoje, eu quero falar sobre o tempo de qualidade, né? A linguagem do amor, tempo de qualidade. Porque é sobre essa frase que traz no livro. Então, a linguagem do amor, o que é a linguagem do amor, né? São nossas ações. Para quem não sabe, são ações que a gente tem, tanto pelo outro quanto pra gente, ou as pessoas têm conosco também. E dentro da linguagem do amor existem dialetos. É tipo assim, ó. Dentro do português tem pessoas que falam assim, pessoas do sul tem um sotaque, tem um jeito, tem um dialeto. Pessoas do Nordeste. E dentro do Nordeste mesmo as pessoas falam de várias formas, né, também. Então, dialetos são características, né, dentro de cada linguagem do amor. Aí, por exemplo, atos de serviço é uma das linguagens do amor. Quais características tem dentro da linguagem do amor? Atos de serviço. Cozinhar, né? A pessoa gosta de cozinhar. Cozinhar, sobre plantação, sobre organização, coisas manuais. Só que tem pessoas que... E a gente ama
e se sentir amado na nossa linguagem do amor. Já ouvi pessoas dizer que não, mas é. Agora, o que diferencia são os dialetos. Por quê? As características, né? As características, por exemplo, de atos de serviço são essas que eu citei, só que a gente não é 100% atos de serviço. Então, vai ter características ali que eu gosto de receber e outra eu gosto de dar, né? De fazer, de servir. Então, é assim. Linguagem do amor, ações, e dentro dessa linguagem do amor tem características, beleza. Então, a gente se sente amado e ama, né? E aí eu quero focar na linguagem do amor, como eu falei, tempo de qualidade, e ela fala sobre o que é, né, a linguagem do amor, tempo de qualidade. É sobre atenção. Por exemplo, se eu tenho essa linguagem do amor como principal, eu gosto de receber a atenção das pessoas. E talvez eu tenha os bloqueios e eu tenha dificuldade de ouvir, né? Mas é natural que eu faça isso, né? Falar e ouvir. Então eu gosto, eu amo, eu me sinto amada quando as pessoas me ouvem, quando as pessoas param e me dão atenção. Quando, por exemplo, vamos assistir um filme ou vamos ir para uma palestra e a pessoa tá ali presente, ela tá ali para ouvir, né? Você, para dar atenção. Então, é estar presente no momento. É ter atenção completa ali, né? E para que isso aconteça, é preciso de quê? É preciso de foco. É preciso de você estar presente, de foco. E então, dentro desse tempo de qualidade, o que a gente faz? Aí, voltando para Deus, né? Vamos lá. Ter um tempo de qualidade com Deus. É conversar. E a gente conversa através da oração. E não importa se a gente está ajoelhado, se a gente está deitado, se a gente está fazendo as coisas. Porque o que é oração? Orar é uma conversa. E a ação é você agir de acordo com o que você ouviu, né? É a obediência. É você agir em obediência de acordo com o que você ouviu, com a direção que você teve. Então, orar é conversar. E aqui, ó, quando você para e tem um tempo de qualidade que dá atenção completa, que você está presente para dar atenção àquele momento de conversa com Deus, aí você consegue ouvir. E ontem, Paulinha falou até uma frase aqui, né? Que a gente só consegue ouvir quando a gente silencia. E é exatamente isso. Tem um versículo também que fala que eu vou citar. E então, na conversa, a gente precisa aprender também, não só falar, oi, Elaine, enfim. Na conversa, a gente precisa aprender não só falar, mas a ouvir. E ouvir, tem um... Saudade de você também. No ouvir, a gente... Oi, Miriam. Esplendoroso dia, meu amor, pra você também. E na conversa, que é orar, né? É a conversa com Deus. E a gente consegue ouvir, alcançar ele ser alcançável quando a gente para ouvir ele, né? Ele fala assim, diretamente quando a gente se sente amada, depois a gente age de acordo com esse amor com que a gente ouviu. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade de ouvir e fala. A gente não canaliza, a gente fala, às vezes é fofoca, às vezes é falando da vida dos outros, às vezes é trazendo notícia ruim. Enfim, o que a gente tá fazendo com as nossas palavras, né? Assim, falando. E para Deus, Elaine. Ai, tá bom. E para Deus, a gente pode, né, se abrir, a gente pode conversar. Oi, Bruna. A gente pode conversar com ele. A gente pode conversar confiando que ele não vai contar para ninguém, que ele não vai focar da gente, que ele vai nos entender.
E que ainda melhor, como pai, ele pode nos dar a direção, ele pode nos corrigir, ele pode falar como a gente agir, qual é a solução, como que a gente, o que a gente deve fazer. É na oração, é no tempo de qualidade com Deus que a gente consegue ouvir. Vocês vão entender, tem um versículo, né, que eu vou citar. Então a gente precisa muitas vezes ouvir mais do que falar. E o sábio é assim, ele ouve mais do que fala. E pra gente, e nessa conversa vai ter um momento que a gente fala, né, com ele e depois a gente silencia para ouvir ele. Aí vem aquela resposta assim no pensamento, e se é um pensamento que edifica, ele que tá falando, né, para você. E então é uma resposta dele para o seu coração, no seu coração. Então, é no silêncio, no tempo de qualidade, a gente conversa com ele, a gente fala com ele e a gente ouve ele também. No silêncio, a gente silencia. Pode colocar uma música de fundo, sabe? Ou, se você quiser não colocar nada, escuta só o vento, o ambiente. Eu gosto muito de colocar a música de fundo, né? Isso me conecta muito. Música conecta. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode ter esse tempo de qualidade com Deus. A gente pode ter orando, lendo a Bíblia, assistindo um filme que edifica e que vai falar muito ao seu coração. Tem muitos, inclusive eu vou citar alguns filmes aqui. E um dos filmes, assim, maravilhosos que eu assisti e que eu não canso. Eu assisto novamente, e é maravilhoso. Eu choro e é muito profundo, né? Deus fala todas as vezes. Que é o filme A Cabana. E então, nessa correria, né, da vida, de tantas coisas, de tantas tarefas que a gente se propõe a fazer, de tantas vidas, porque quando a gente tá sendo pesado, a gente tá fazendo muita coisa sendo pesado, a gente tá fazendo coisas que não é pra gente fazer, é pra outra pessoa fazer. Então, a gente precisa até acordar, né? E fazer o que é preciso a gente fazer, o que o Senhor confiou pra gente, porque daí a outra não fica cansada, né? Então, se eu faço muita coisa, nossa, eu preciso parar. Eu tô fazendo o que eu preciso fazer, o que eu fui chamada, né? O que o Senhor colocou no meu coração para fazer, ou eu só tô fazendo o que é tarefa de outras pessoas. Então, nessa correria de tempo, a gente não tem foco, a gente não faz com excelência, a gente é pesado, né? E a gente não ouve a principal voz, que é a voz dele, do nosso Pai, a voz do Espírito Santo falando com a gente. E ele vai nos dando a direção. Então a gente precisa parar, a gente precisa silenciar. Se assistindo um filme, deixa o celular de lado, desliga. Se você vai ler um livro até no digital, coloca assim, ó, tem a opção assim, não perturbe. Eu aprendi isso, eu amei. Nossa, quando eu descobri isso, eu amei. Porque eu sou assim, né? Eu gosto de focar. E quando tem muita tarefa, eu fico impaciente, eu fico assim, meu Deus do céu, calma, peraí. Eu preciso me organizar nisso. Então eu paro mesmo. E essa opção que tem no celular, maravilhosa. Porque você pode até escrever um livro, pode fazer alguma coisa, né? E não fica aquelas notificações tirando sua atenção. Então, não tem desculpa. Até assistir um filme, se você for assistir no celular, coloca essa opção, não me perturbe, você assiste o filme todo. Se você quiser anotar, você anota. Mas a gente precisa aprender a estar presente. E tá escasso hoje você encontrar uma pessoa que para ouvir você. Tá escasso hoje você encontrar uma pessoa que dê atenção para o que você tá falando, para lhe ouvir. Oi, Pamela. Tá escasso. E por quê? Né? É muita coisa. E eu falo para dizer assim que a minha essência, ela vai permanecer. Eu não quero perder. E que as pessoas, muitas pessoas estão precisando ser ouvidas. Outras precisam falar. Então é mútuo, né? E é assim com Deus. Aí quando você tá agindo assim no mundo,
com pessoas físicas que vocês têm contato todos os dias.